Boa tarde a todos. Estão todos bem? Estão se cuidando? Vamos então iniciar a nossa sessão. Vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecidos por mais este momento em que nos reunimos em seu nome, agradecidos pela oportunidade de estarmos em sintonia com os bons espíritos, pedindo por todos aqueles que passam por situações difíceis, vibrando amorosamente, para que tenham perseverança, para que tenham equilíbrio, para que tenham amor. Que Deus, nosso Pai, possa nos fortalecer nesses momentos, para que sejamos firmes e fortes. Obrigada, Senhor, por tudo que tem nos dado, e ampara-nos agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Graças te damos. Então vamos para a leitura do Evangelho, do capítulo 25, Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Ou, lhe pedindo um peixe, dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedirem? Mateus 7, 7-11. Do ponto de vista terreno, o ensinamento buscai e achareis é semelhante a este: ajuda-te e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Então, mais uma vez, nós vamos fazer alguns parênteses aqui, buscando interpretar esta passagem, né? Então, como ele nos diz, né, que é a lei do trabalho e, consequente, a lei do progresso. Se nós pegarmos no Livro dos Espíritos, temos essas duas leis, a lei do progresso e a lei do trabalho. Então, temos aqui na pergunta da lei do trabalho, necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Essa é a questão 674. O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta sua necessidade e seus prazeres. Então, nós necessitamos do trabalho, em qualquer sentido. É uma lei natural, a física já nos proporciona isso, né? O entendimento, que qualquer movimento que nós façamos, nós estamos realizando um trabalho.
O nosso corpo, ele realiza isso naturalmente. Ele, mesmo que nós não estejamos em movimento, ele por si só, ele está trabalhando. Então, é um movimento natural. Então, esta lei, ela vai, os nossos prazeres, a nossa necessidade vai nos proporcionar isto, né? Vai nos proporcionar essa necessidade. E Deus nos dá essa oportunidade para que a gente cumpra os nossos compromissos. Então, a nossa encarnação, ela é cheia dos compromissos. Os nossos compromissos coletivos e os nossos compromissos individuais. A outra questão que nos favorece aqui no Livro dos Espíritos nesse tema é a questão 675. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Então, né, a gente só vai ter ali as ocupações materiais? Daí os Espíritos nos esclarecem. Não, o Espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, se nós estamos com o nosso pensamento também ativo, ele não deixa de ser um trabalho, né? Então, tudo, o nosso espírito trabalha como o corpo. Se nós estivermos com o nosso pensamento ativo, nós também estaremos trabalhando. Na questão 676, por que o trabalho é imposto ao homem? Porque nós temos a necessidade do trabalho. Então, é uma consequência de sua natureza corporal. Porque se nós não trabalharmos, se nós ficarmos inativos, nós vamos ter ali a nossa debilidade orgânica, né? Porque vamos estacionar, não teremos um movimento, as nossas células não terão atividades, por isso hoje se fala tanto na nossa atividade orgânica que há necessidade da gente se movimentar, da gente ter a prática dos exercícios físicos para envelhecermos saudavelmente, porque é uma necessidade corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. O nosso cérebro também tem essa necessidade da gente ter essa prática. O nosso cérebro também envelhece, ele tem os seus movimentos e há necessidade dele também ter essa prática. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Então, o exercício da nossa inteligência faz com que nós também estejamos trabalhando, tá certo? Voltando então para o Evangelho, e depois nós leremos mais alguma coisa sobre a lei do progresso também, né? Ele fala, na infância da humanidade, o homem apenas usa da sua inteligência à procura dos alimentos, dos meios de proteger-se das tempestades e defender-se de seus inimigos. Deus, porém, diferenciando dos animais irracionais, Deus deu-lhe o desejo incessante de melhorar-se. Então, a questão de buscar, como o próprio capítulo tem esse nome, né? Buscar e acharei. Então, esse desejo incessante do homem buscar, Deus diferenciou-nos dos animais. Ele proporcionou que nós tivéssemos ali a inteligência e o raciocínio para buscar esse desejo de melhorar-se, né? Então, se nós queremos, por exemplo, né, comer, se a gente quer viajar, nós precisamos buscar recursos para isso. Então, nós precisamos trabalhar para conseguir conquistar
né? O nosso alimento, o nosso vestuário, a nossa habitação. Nós precisamos planejar tudo isso para que a gente possa conquistar ali esses nossos desejos, né? Então, essa é uma busca de melhorarmos. É esse desejo que o leva a pesquisar meios de melhorar sempre suas condições de vida e o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, visto que é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Então, nós estamos vendo esses momentos onde a busca por uma vacina para esse Covid, para esse coronavírus, está incessante. Nós queremos o mais rápido possível que isso venha para que nós tenhamos um pouco de melhoria nos casos que têm acontecido, né, para a diminuição das mortes, do sofrimento das pessoas. Então, essa busca dessa melhoria faz com que essas invenções, a ciência nos ajude a isso. Faz com que os pensamentos, as pesquisas, né, faz com que a gente se preocupe ali, mostrando, buscando através, né, da ciência essa melhoria, esse aperfeiçoamento, né? As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Então, nós vemos aí que a parte orgânica do nosso corpo está muito mais necessitada nesse momento dessa busca, né? Sabemos também que há necessidade da nossa conquista espiritual, para que a gente possa melhorar-se no todo, mas a busca pela parte material aí na questão orgânica também está sendo imprescindível. Além do alimento material, é preciso alimentação espiritual, e é assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. Então, todas as coisas que nós precisamos, nós temos que planejar, nós temos que aplicar recursos para conseguir o que a gente deseja, em todos os sentidos, né? Tudo o que precisamos conquistar no mundo espera o nosso esforço. Então, nós não podemos ficar de mãos atadas ali esperando cair do céu, que é bem o tema. Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Nós podemos ver isto em pequenas situações do nosso cotidiano. Um músico, por exemplo, um ginasta, um corpo de balé, se esses artistas não se dedicarem muitas horas do seu dia ali, não exigirem disciplina das suas habilidades, não tiverem o exercício ali constante, a prática constante, horas e horas de treino, não tiverem a superação, as lágrimas, a dor, se eles não tiverem essa constância, esse exercício, esse esforço, eles não terão o sucesso, eles não conseguirão superar ali as atividades que se propuserem. Então, o nosso esforço, isso é um exemplo, né? Mas no nosso dia a dia nós temos inúmeras situações de dedicação e de esforço que precisam acontecer. Muitas vezes nós temos que abdicar da nossa família, nós temos que abdicar dos prazeres, nós temos que abdicar, renunciar, né, a muitas situações para a gente poder conquistar ali essa situação, né, de superação. Então, nós temos que ficar bastante atentos a essa questão de nos ajudarmos do nosso esforço para nós conseguirmos vencer, né? Superar ali. Voltando à leitura, porém o progresso que cada homem realiza individualmente durante a sua vida é muito pequeno, até mesmo imperceptível para um grande número deles.
Como é então que a humanidade poderia ter progredido sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se nós pegarmos também no livro Consolador de Emmanuel, nós temos lá a questão 204, onde ele diz: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Então, o que ele está querendo dizer com isso, né? Que se a gente não tiver o avanço intelectual, somente com o progresso moral, nós podemos progredir? Então ele fala, isso é muito importante e a gente deve ter isto, né, em mente. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então não adianta eu somente progredir moralmente, eu devo progredir intelectualmente. São as duas asas que vão fazer com que eu consiga a evolução. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual, mas como estão examinando os valores propriamente do mundo. Em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. Então, o adiantamento moral, né, é superior ao intelectual, mas ambos devem estar o quê? Conjuntos. Portanto, a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, diante da lei do progresso, as duas situações, tanto adiantamento moral quanto intelectual, devem o quê? Caminhar juntos. Muitas vezes, numa encarnação, o espírito tem esse adiantamento intelectual, mas não tem um moral. E ele precisa reencarnar para que ele consiga ter os dois para a sua caminhada evolutiva. Tá? Supondo-se que as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar à humanidade, não progrediria, visto que seres primitivos encarnariam incessantemente e teriam de fazer tudo de novo e aprender tudo outra vez? Se isso ocorresse, não haveria razão para que o homem fosse hoje mais avançado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar, ao contrário, retornando com o progresso que adquiriu e acrescentando a cada reencarnação alguma experiência a mais. A alma passa gradualmente do estado de selvagem à civilização material e desta civilização moral. Então, nesse pedaço, nós estamos vendo o sentido da reencarnação, porque a cada reencarnação eu estarei angariando mais conhecimento, e aquele conhecimento ele não vai se perder, ele vai ficar ali, ele foi adquirido, né? E após aquela encarnação, mais e mais conhecimentos vão ser adquiridos e acrescentados à minha existência. Se cada encarnação eu retornasse do início, não haveria sentido, né? Porque eu estaria aprendendo a mesma coisa a toda encarnação. Então, o sentido da encarnação é maravilhoso. Das encarnações, né? É maravilhoso, porque a cada uma delas eu estou aprimorando os meus conhecimentos. Se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico,
seus membros ficariam atrofiados, e se não o obrigasse ao trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. É por isso que fez do trabalho uma necessidade e disse-lhe: buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Desse modo sereis filho de vossas obras, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensado segundo o que fizeste. Então, nós devemos, logicamente, pedir a Deus e aos bons espíritos para nos ajudar. Nós não devemos deixar, eu vou confiar que Deus vai me ajudar. Logicamente, os bons espíritos e Deus vão nos ajudar, mas nós devemos fazer a nossa parte. É o nosso compromisso de estudo, de dedicação, e não simplesmente deixar para eles fazerem, Porque muitas vezes eu fiz a minha parte, mas se acontecer alguma coisa de eu passar mal, É nesse sentido que a gente deve pedir. Se eu vou para fazer uma prova, por exemplo, e eu não tenho ali o carro que vai me levar, eu tenho algum problema. Então, nesse sentido, essa ajuda deve acontecer. Mas o conhecimento, a parte que eu tenho como esforço é minha, Então, a ajuda se dará desta forma, mas eu é que tenho que fazer todo o esforço para que as situações ali aconteçam. É por causa desse princípio que os espíritos não vêm isentar o homem ao trabalho de pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para serem utilizadas, porque o levaria a usar apenas o que fosse colocado em suas mãos, sem ao menos ter o trabalho de abaixar-se para pegar, e nem mesmo o trabalho de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico. O mais inculto se tornaria sábio, ambos sem nenhum esforço e sem atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm desobrigar os homens da lei do trabalho, e sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que o conduz até lá, ao lhe dizer: andai e chegareis, encontrarei pedras no caminho, olhai-as e afastai-as, nós vos daremos a força necessária se quiserdes empregá-la. Então, é isso mesmo, Nós é que temos que fazer a nossa parte. Eles estarão nos ajudando, estarão confiando em nós, que o trabalho está ali para nos ajudar, mas será muito vitorioso a nossa conquista. Para nós também, Será muito vitoriosa a nossa conquista. Do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e nunca vos serão recusados. Batei à nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofrereis serão a punição do vosso orgulho. É este o sentido destas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Assim nós estaremos fazendo a nossa parte e Deus estará nos direcionando
para o melhor caminho, nos assistindo no que for necessário para que possamos executar da melhor forma possível a nossa caminhada, a nossa encarnação, o nosso trabalho e, consequentemente, o nosso progresso. Tá certo? É isso, pessoal. Então, espero ter contribuído aí com esta passagem, que possamos refletir, que possamos analisar no nosso dia a dia, se estamos realmente fazendo, né, a nossa parte. Se estamos pedindo a Deus, mas se também estamos nos ajudando para que consigamos, né, nos ajudando a encontrar o caminho. Tá bom? Até mais, obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus. Uma boa tarde a todos. Nós trouxemos hoje do livro Depois da Vida, que é um livro de Divaldo Pereira Franco, que são relatos de diversos espíritos. E é interessante que esse livro está dividido em 3 categorias de espíritos: espíritos em sofrimento, espíritos em recuperação e espíritos felizes, aqueles que desencarnaram em condições felizes, que é um dos casos que a gente vai ver agora. E o relato chama Provações Abençoadas. E o espírito que nos trouxe esse relato é Antônio Tourinho. Ele nos diz: a vida na Terra, considerada do ponto de vista espiritual, como aliás deverá ser, muda completamente o significado que vem apresentando. Aceita o espírito como fator causal, né, como a causa de tudo, o corpo e a vida fisiológica passam a ser inevitáveis resultados da sua ação. Assim, considerando, o sofrimento altera o seu conteúdo e as conjunturas. Alegria e dor, prazer e desconforto modificam completamente a forma pelo qual têm sido aceitos. Então ele inicia nos dizendo que a vida aqui na Terra, se ela é vista do ponto de vista espiritual, ela muda completamente a maneira como nós a encaramos, né? Quando nós temos essa consciência de que essa vida é uma das inúmeras que nós já vivemos e de tantas outras que ainda viveremos também. Eu acho sempre interessante aquele exemplo de um colar, em que um colar ele tem ali várias contas ou várias pérolas, e essa última pérola, ela está ligada a todas as outras que formam o colar, ou seja, essa daqui que é a última, ela é o fruto ela está ligada, ela é o fruto de tudo que foi acontecendo ao longo de todas as outras. Então, quando a gente tem essa visão de que a verdadeira vida é espiritual, que esse momento que a gente está vivendo, essa vida, essa existência agora, ela é extremamente importante, né? A gente brinca que é a mais importante de todas, porque as que já foram, não voltam mais, e as existências futuras, elas dependem muito daquilo que a gente está fazendo agora, do que a gente está construindo nesse momento. Então, ele nos diz que a vida vista do ponto de vista espiritual muda muito o significado, muito a nossa visão ali da própria existência. Ele diz que nesse aspecto, alegria e dor, prazer e desconforto modificam completamente a forma pela qual têm sido aceitos. Ele nos diz ainda: partindo-se da premissa de que o espírito é o agente gerador, portanto preexistente ao corpo e procedente de uma realidade transcendental para onde voltará, todas as ocorrências na área da matéria constituem lições transitórias, passageiras, que promoverá a felicidade sem jaça, sem a mancha, ou arrependimento tardio. Graças a esse comportamento, as coisas no mundo assumem a importância e adornam-se do valor que nós lhe atribuímos. Esse é um ponto muito importante quando ele diz que, visto do ponto de vista espiritual, as lições que nós passamos aqui na Terra,
elas são transitórias, elas são passageiras. Porque é muito comum nos momentos das grandes lutas, das grandes angústias, nós nos perguntarmos: até quando vai isso? Será que eu vou morrer assim? Isso não passa nunca. Mas, como ele diz, são lições ali passageiras que elas vão sim passar. Algumas demoram um pouco mais, outras menos. E quando nós olhamos, por exemplo, para o nosso passado, para a nossa história mesmo dessa vida aqui, quantos momentos passamos de grandes dificuldades que, hora que eles estavam ali acontecendo, talvez até muitos eventos acontecendo numa mesma época, no mesmo tempo, nós lá nos perguntávamos: quando que vai acabar? Será que eu vou ter forças para superar isso? E por mais difíceis que foram aquelas situações, nós estamos aqui, aprendemos muito com aquelas situações. Talvez hoje nós sejamos pessoas mais fortalecidas porque passamos por aquilo. Então é aquele exercício de vivermos um dia de cada vez. Então, assim como passamos por lutas intensas no passado, as que surgirem igualmente, às vezes com dificuldade, claro, mas nós teremos ali a força de Deus, a força dos espíritos amigos, do nosso espírito protetor, o anjo da guarda, como cada um queira chamar, e a força que nós trazemos dentro de nós mesmos, né? Então, devemos aí cultivar muito essa esperança, essa confiança, a confiança na vida, a confiança em Deus, em cada um de nós, para que nós gradativamente possamos vencer ali as lutas que nos aparecem. Então, dentro desse contexto de que cada um vê a coisa de uma maneira, como ele fala, as coisas do mundo assumem a importância que nós lhe damos, ele cita, olha, um câncer para um espírito resoluto, né, um câncer para um espírito firme, decidido, pode ser encarado como uma bênção, enquanto pequeninas alfinetadas para um temperamento precipitado, que se assinala pelo desequilíbrio interior e pela ingratidão às leis divinas, representam um verdadeiro infortúnio que leva à loucura. Então vejam que para alguns um câncer pode ser considerado como uma bênção, mas a gente vê pessoas ali com câncer que amam a vida, que lutam pela vida, que ainda ali com tratamentos desconfortáveis, dolorosos, são pessoas que mantêm essa esperança, né, até o sorriso no rosto, enquanto outros ali com uma dor de cabeça, com uma coisa pequena, se desespera, se irrita, passa o dia todo irritado ou uma vida toda irritada, porque traz ali os pequenos aborrecimentos, os pequenos contratempos. Mas se a pessoa alimenta ali uma atmosfera de pessimismo, de desespero, de queixa, aquilo que poderia ali ser resolvido ganha uma dimensão gigantesca, né? Então vejam esse paradoxo: alguém que tem às vezes uma doença séria, que luta pela vida, que quer viver, que alimenta essa esperança, que confia em Deus, enquanto às vezes a gente pode passar por pequenas alfinetadas, como ele usa essa expressão, e no nosso desespero a gente acaba ali ampliando uma coisa que poderia ser resolvida com muito mais serenidade, com mais tranquilidade. Ele fala: o que para alguém é de vital importância, para outro nenhum valor se reveste. Para alguns, ele fala, a doença é uma maldição e a saúde é uma dádiva de Deus. Para outros, a saúde tem sido um veículo de corrupção e de pesar, enquanto ainda outros consideram a doença como um cadinho purificador, né? Graças ao qual anelam, né, desejam, buscam a libertação. Então, para alguns, a doença está sempre associada à maldição e saúde e alegria, enquanto outras pessoas podem encontrar ali na doença, com uma outra visão, o meio de aprendizado, de experiências, como foi dito, às vezes dolorosas, mas que despertam ali os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade. Até o Vinícius fala no livro dele: vejam como os doentes amam a saúde, porque quantas vezes temos ali uma boa saúde e não valorizamos, não cuidamos do nosso corpo, e quando as coisas ficam difíceis, que temos ali uma doença por imprevidência, por falta do autocuidado, aí sim nós valorizamos como é bom respirar, né? Então, por exemplo, a respiração para a maioria de nós é um ato absolutamente natural, tranquilo, mas para uma pessoa que tem um enfisema pulmonar, que tem ali uma asma ou bronquite severa, sabe
a falta que faz você inspirar, né? Enfim, você ter esse processo natural ali da respiração. Pessoas que falam, eu fico tentando buscar o ar, né? E valorizam o quanto é bom, né, o próprio ato da respiração. Enfim, parecem pequenas coisas, mas que nós temos ali o dever, a obrigação de cuidarmos ali do nosso corpo. Então, e não necessariamente uma pessoa saudável é feliz, assim como não necessariamente uma pessoa doente é uma pessoa infeliz. Tudo depende da maneira como nós encaramos, como nós lidamos com cada uma dessas situações que ocorrem na nossa vida. E esse espírito diz, olha, experimentei de perto muitas vicissitudes, né, muitas lutas, muitos contratempos, né, no peregrinar de uma vida modesta na Terra. Muitas vezes parecia que as conjunturas conspiravam contra os meus ideais. Quantas vezes podemos pensar isso, né? Poxa, parece que tudo conspira contra aquilo que eu desejo, contra aquilo que eu luto. Tanto que ele fala, lutador, eu coletava poucos louros, né? poucas vitórias, poucos triunfos. Afatigando-me no trabalho, eu reunia resultados desconfortantes. Insistindo no bem, eu percebia-me sitiado por forças da delinquência, mas em contrapartida, eu conheci o Espiritismo que deu a verdadeira visão da vida, que me deu a verdadeira visão da vida. Essa visão que é de natureza espiritual, né? Essa vida que é de natureza espiritual, ensinando-me onde estava a matriz dos acontecimentos e, ao mesmo tempo, oferecendo-me os recursos da fé, que são a metodologia para bem o sofrer. Constituir família, abraços com a crença restauradora e com as lutas de lapidação moral. Então ele constituía a família ali com o Espiritismo ajudando, dando suporte para ele vencer essas lutas e essa família caminhar junto. O organismo quebrado ao longo dos anos chegou na idade madura a apresentar dilacerações que eram provenientes do passado. Então vejam que na idade ali mais madura, ele vai relatar uma série de problemas físicos que eles têm essa consciência clara de que era fruto do passado, de situações do passado, não dessa existência. Como, por exemplo, os problemas que ele relata, problemas circulatórios, a visão deficiente, a fala com limitações. No entanto, o espírito resoluto, ou seja, com todas essas dificuldades, ele mantinha seu espírito firme, decidido, né? E não se deixava ali abater demasiadamente por essas dificuldades físicas que ele trazia. Em momentos de fraqueza, eu lamentava o apagar da vista, não pela saudade dos contornos e das cores da natureza, porém pelo impedimento natural de poder meditar nas leituras sadias do Evangelho. Então, à medida que ele vai perdendo ali a visão, o que ele mais sente não é nem ver ali a natureza, mas não poder ali fazer os estudos, as leituras do Evangelho como ele fazia. Tem até uma frase do Mário Quintana que é bem enfática, mas eu acho interessante. Ele diz: o verdadeiro analfabeto não é aquele que não sabe ler, mas é aquele que sabe ler e não lê. Veja, o verdadeiro analfabeto não é aquele que não sabe ler, mas aquele que sabe, mas não lê, né? Então, um convite aí para que valorizemos a oportunidade sagrada ali de uma leitura, da visão boa, né? Porque a gente não sabe ali se podemos, em algum momento da nossa existência, não termos ali a oportunidade de vermos a natureza, de uma leitura, enfim, esse cuidado, essa gratidão a Deus pelo que temos. E ele continua dizendo: quando a morte me libertou da carcaça física, abrindo-me horizontes coloridos da imortalidade, exultante, feliz, porque o breve degredo, né, a breve prisão chegava ao fim, anunciou-me uma jornada de liberdade. As consolações que eu acalentara durante a noite da viagem corporal, agora se transformavam em sol que não permitia mais sombra nenhuma pelo caminho. As lágrimas contidas,
A resignação preservada nos momentos mais ásperos, né, mais duros dos testemunhos, desabrochava-me em sorrisos como botões de rosas osculados pela tepidez do sol. Ou seja, ele fala que essas lágrimas contidas desabrochavam agora como sorrisos, como botões de rosas beijados ali pela luz do sol. A pobreza no lar, que eu confiantemente aceitei e vivi com alegria, era agora a fortuna que se manifestava como abundância interior de paz, e nenhuma saudade dos valores que enferrujam e se perdem. Então, nessa existência última que ele relata, ele fala que ele teve uma vida ali de pobreza, mas confiantemente aceita e vivida com alegria. O filho querido que viajara antes de mim, então, o filho tinha desencarnado antes dele. Então, o filho querido que viajara antes de mim, deixando-nos a sua mãe e a mim nos panos sombrios da saudade resignada, agora de braços abertos aguardava-me para dizer entre lágrimas de emoção: seja bem-vindo, papai, de retorno à casa. Então a gente não consegue imaginar o que é isso, né? Um pai ali cujo filho desencarna, e quando eles se reencontram, né, esse abraço, esse carinho, certamente aqui muito mais maduros por essas experiências da vida. Então ele conta que ele é recebido ali pelo filho que tinha partido antes dele, e esse filho diz: seja bem-vindo, papai, de retorno à casa. É verdade que o reino de Deus começa no coração de cada um, e que o império da justiça tem leis soberanas com medidas muito diferentes da legislação ainda equivocada dos homens. Hoje, com a família reconstituída, olhamos os três para o futuro, esposa, meu filho e eu, bendizendo a fé que nos enriqueceu de esperanças e se manifestou na luz da caridade para com o próximo, consequentemente, para nós mesmos. Somente compreendendo o significado profundo da vida, as razões do espírito, é que a mesma, né, que essa vida tem sentido e conteúdo. Então fica aqui um convite para que nós pensemos: qual é o significado da minha vida, da minha existência, né? O que eu tenho para aprender, né? Como estão os meus sentimentos, como é o meu relacionamento com o outro, como é o relacionamento comigo mesmo, de que maneira eu faço as tarefas do meu dia a dia. Será que é com queixa? Será que é com reclamação? Ou será que mesmo com dificuldades eu agradeço, mesmo que seja o pouco que se tem, mas agradecemos e procuramos fazer aquilo com boa vontade, entendendo que cada atitude nossa, cada pensamento, cada palavra, tudo isso tem um efeito multiplicador. Então, se chegamos, por exemplo, na nossa casa de mau humor, muito depressivos, angustiados, é claro que tem momentos que isso acontece na vida de todo mundo, mas se esse é um comportamento que ele cristaliza, que ele se repete muitas vezes, nós não percebemos que isso acaba contaminando as outras pessoas também. Da mesma maneira, quando nós ali falamos uma boa palavra, temos um bom pensamento, ouvimos uma boa música, lemos um bom livro, enfim, nos alimentamos, nos oxigenamos de coisas boas, igualmente isso tem um efeito multiplicador. Isso envolve as pessoas encarnadas e os desencarnados ali que nos acompanham. Então vejam a importância, né, de compreendermos pouco a pouco qual é o significado, né, o que a vida espera de nós, né? A gente espera do mundo, né? O Lenine tem a música dele que chama Paciência, que fala isso, né? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós, né? Então que a gente reflita um pouco sobre essa questão. Ele diz: enquanto o homem não se despojar, não resolver por despojar-se dos atavios, né? Dos hábitos ali tão antigos, tão arraigados a nós, aprendendo a valorizar o que é realmente importante em detrimento das distrações e dos equívocos, não aprenderá a significação real da existência, vivendo as oscilações da amargura, do riso, das expectativas que se esboroam, né? Que se desfazem ali com a névoa. Certamente eu não pretendo sugerir que se viva na Terra o reino da tristeza e do desconforto.
Ou seja, ele não está falando aqui, olha, vivam na tristeza, no desconforto. Não, ele diz, pelo contrário, é desejável que a alegria estue no coração, ou seja, que a alegria encontre morada, que nós cultivemos a alegria dentro de nós. E que as concessões da ciência e do conhecimento sejam bem utilizadas. Ou seja, se estamos aqui na Terra, se temos a tecnologia, a ciência e o conhecimento, nós podemos e devemos usar tudo isso a nosso favor, para termos ali momentos melhores, né, as facilidades ali que a tecnologia nos oferece. Mas ele diz, olha, o que pretendemos nos referir é a escola de valores legítimos, em que usos e costumes e que as coisas signifiquem mordomias que passam, objetivando as realidades que permanecem. Ou seja, usufrua de tudo isso, mas podemos usufruir com equilíbrio, com bom senso, mas que todas essas facilidades não sejam o ponto central da nossa vida, porque você pode ter todo o conforto, tudo o que você deseja, mas se a gente não tem paz, se a gente não tem serenidade, então tem pessoas que conquistaram tudo o que desejavam, no entanto, quando elas têm tudo aquilo à disposição, elas sentem um vazio. Por quê? Não tem essa paz, essa serenidade necessária. Enquanto outros às vezes têm tão pouco, né? Não conseguem aquilo que sonham, mas aquele pouco que eles têm, eles são gratos a Deus, eles usufruem, eles vivem bem com aquele pouco. Ou seja, nós podemos ter ou não ter, essa não é a questão. A questão é não priorizarmos, não darmos um valor excessivo numa preocupação desesperadora até por cargos, por posições, por sucesso, por sermos ali reconhecidos, mas acima de tudo essa paz ali que todos nós estamos buscando. E ele diz, transitei entre os homens no semi-anonimato da pobreza, no trabalho modesto, iluminado pela estrela polar da revelação dos Espíritos. E aqui estou rendendo graças a Deus pelas suas bênçãos. Antônio Tourinho. Então é interessante de um espírito que desencarna e ele está feliz, ele desencarna bem. É interessante porque a gente vê tantos casos difíceis, mas é bom também esses relatos de que é possível, né, esse desencarne de alguém que fala, eu estou em absoluta paz ali com a minha consciência. Então fica aí um convite para a nossa reflexão. Então vamos agradecendo sempre a Deus, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, e que nesses próximos dias não nos falte a fé, o bom ânimo, a esperança, na certeza de que Deus, em sua infinita bondade, tudo sabe, tudo vê, acompanha nossos passos, nos ampara com todo o carinho, com toda a atenção. E que esse Pai de infinita bondade possa estender as suas bênçãos a todos aqueles que sofrem do corpo e da alma, a todos aqueles que se sentem sozinhos. Pai nosso que estais nos céus, que está em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa tarde para todos nós.